Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, esse é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para mais um Vida Inteligente falando sobre coisas da iniciação. E hoje o tema é instrumentos da lei. A gente fala, eu posso falar aqui porque todo mundo conhece, digamos assim, os que me conhecem há muitos e muitos anos, sabem das mudanças que eu tive, né? Em crenças, uma série de coisas. Então hoje eu sou muito mais tipo São Tomé, que ele vê para crer. E eu gosto de ver as coisas confirmadas, né? Estou criando as minhas verdades, buscando as minhas verdades, não das que os outros me impuseram, né? Que passaram para mim. E nisso eu fico mais seletivo, mais chato e tal. Mas eu tenho percebido, digamos assim, que a lei, isso que nós vamos falar hoje, já falamos muito sobre a lei, ela tem diversas formas de agir, né? Antes de começar o programa, eu estava comentando com o Jorge sobre a mudança que nós vamos ter que fazer do local, do nosso estúdio e tal, e as coisas estavam muito, mas muito difíceis, quase não, praticamente sem esperança, porque você conseguir um novo local, sem recursos, sem renda, sem avalista, sem nada, é difícil, só se fosse em outro planeta, né? Ou então, mas aí a lei trabalhou, e não vou dizer de que forma, né? Mas porque quando a gente fala de que forma, a gente praticamente está induzindo as pessoas a verificarem certos aspectos, e não foi. Mas foi uma prova para mim, porque não tem outra forma. Alguns aludem como querem. Ah, foi Deus, foi o Espírito, foi o ET, foi isso, foi aquilo. A gente percebe que existe alguma coisa que, se você está dentro das normas, digamos assim, dentro do caminho reto, você vai ser favorecido de alguma forma ou outra. Não esse favorecimento como recompensa ou como alguma coisa de ganho próprio, mas se o trabalho é bom, ele tem que ter continuidade, e a lei me deu uma prova disso, mas, nossa, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Então tá aqui, hoje estou tranquilo para gravar esse programa, né? Numa turbulência danada, noites sem dormir, a mente não para, dormindo às 8, acordando 3 da manhã e fica zanzando por ali, sem poder fazer absolutamente nada, pensando, e agora? Como é que vai ser? Como é que tem que dar continuidade a isso e aquilo? Então tá aí, e hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre os instrumentos da lei, as pessoas que a lei usa, né? E mais outros instrumentos que a lei usa também para se fazer cumprir. Eu acho que é o termo certo, né? Cumprir, se fazer cumprir. Então, depois dessa abertura, nossa, quilométrica aqui, né? E eu poder sorrir autenticamente, né? Né? Não forçar nada, sorrisinho ali por dentro, todo bagunçado e ter que ficar sorrindo. Não, esse é autêntico mesmo. E aí, Jorge, tudo bem? Né? Tá, então, o Jorge também ficou contente, porque eu dei alvíscara para ele, né? Os amigos sempre se preocupam, né? Claro que era essa menina, e aí agora? Como é que vai ser? Né? Mas então, ele fez a parte dele, eu acho que criou no mundo das ideias, né? E tá aí, as coisas aconteceram, todo mundo teve a sua participação, e nós estamos aqui. Então, você tá bem? Tô ótimo, 100%. Então é isso aí. Jorge, e aí? Como é que a lei trabalha, hein? Nós já falamos sobre isso, né? É um negócio interessante mesmo, porque algumas semanas atrás aí, nós participamos, Jorge e eu participamos da multidimensionalidade do ser humano, e nós estávamos falou-se muito sobre crenças, né? Tinha um assunto de crenças. Então, não é apenas crença, gente, não é apenas crença, é alguma coisa além disso. Eu espero que você seja feliz hoje. Ele ri, Rafael, ele sabe, né? Eu fico aqui tentando captar alguma coisa e ele já sabe, e ele ri. Mas tem algum negócio aí que é além da imaginação, como diria o Hitchcock, Alfred Hitchcock, lembra? Você chegou a assistir isso aí, né? Nós somos da mesma geração, né? Oh, coisa boa. E aí, Jorge? É muito importante e interessante ouvir você falar que isso daí não é só crença, a lei é alguma coisa. Quando você fala assim,
isso não é só crença, a lei é alguma coisa a mais, você está assim naquele limiar da visualização, sabe? É verdade. Porque geralmente a crença é pura e simples, ela serve como um véu, né? Porque a crença, quanto mais sedimentada, mais ela mergulha em direção ao astral, né? Porque você começa um pequeno entrelaçamento e aí vai se entranhando, né? Se entrelaçando cada vez mais com aquilo que você acredita. E aí isso se de início havia um ponto de razoabilidade, ele é abandonado e tende em direção ao emocional, ao astral. E quanto mais mística ou quanto mais devocional é a crença, mais perto da Terra você está, mais perto da superfície, que assim, mais baixo do astral você está. E a lei, óbvio, ela começa quando termina a crença, quando termina a razoabilidade, quando a razão, né? Daí quando você entra no mundo da intuição ou no mundo das ideias, daí que você começa a conceber o quão abrangente, né? O quão preciso e o quão atomicamente microscópico é o mecanismo da lei. Às vezes a gente se revolta ou não entende o que está acontecendo, mas seria a mesma coisa da revolta do peão no tabuleiro, né? Ele está impaciente porque ele está muito tempo sem se mover, né? Mas só que quem compreende o jogo e quem está pensando o que fazer até para preservá-lo é o jogador. Sim. Né? O jogador é a lei. Né? E o mundo material é o tabuleiro e os peões somos nós, né? A gente cumpre o nosso papel e serve como um veículo, um instrumento para que daí então a lei chegue no seu desiderato, no seu objetivo, que é o vencer, né? Mas só que quem nos move é ela, desde que a gente tenha paciência. Às vezes já não tem toda a compreensão do processo, né? Mas a certeza que há um mecanismo agindo, isso é que nos dá tranquilidade para que a gente consiga se sentir. Outro dia a gente falou que o professor usava esse aforismo, né? Eu sou apenas mais um de tantos. Então, quando você tiver essa tranquilidade que você é apenas mais um de tantos, né? Aí você passa a acreditar que a lei ela é justa e perfeita. Ela Foi sabe a frase que eu usei quando eu consegui. Eu compartilhei porque eu pedi ajuda na internet, né? Eu falei, será que alguém conhece? Então, sim, eu vi. E aí aconteceu. Quando aconteceu, eu escrevi, consegui. A lei é justa. Foi exatamente esse o termo que eu consegui, a frase que eu coloquei. E você sabe, o justo e perfeito, os justos é perfectos, né? Os justos, então há escritos, né, esotéricos profundos, onde a assinatura é justos, só que daí o justus não é o autor, justus é um estado de consciência, é como se fosse um grau de adeptado da Agartha. Então aquele que está naquele nível, naquele grau, ele passa a ter o direito de assinar como justus. É dentro daquele estado de eu sou só mais um de tantos, né? Eu só passo os graus, né, de adeptado. Quando eu chego em determinado estado de consciência, eu posso assinar como justus, né? Aí eu produzo, faço trabalho como justus. Durante um período eu vou assumir um outro papel, servindo a lei de uma forma diferente, daí eu assino como uma outra forma. Que outra forma? Aquele estado em que eu estou naquele momento como uma nova faceta da lei com relação a mim. Daí eu evoluo ou passo a ter um outro trabalho. Daí o meu nome muda, entendeu? Vai mudando, conforme você vai se deslocando sobre a lei, né? Na linha da lei você vai se deslocando e aí a lei vai agindo em você, através de você, e daí você vai mudando de estado de consciência e de nome, de personalidade, essas coisas assim. Tá, isso que você falou, vamos aproveitar já que nós estamos esclarecendo aqui. Eu sei que dentro da iniciação da Sociedade Brasileira de Eubiose,
Isso aqui é superficial, não vamos falar nada da iniciação. Sim, eu não falo. Exato, eu sei que você não fala, por isso que eu estou dizendo para o público aqui. Existe a questão do número, existe o número, certo? Um número, que quem sabe, quem está entendendo o que eu estou falando. Uhum. Agora você falou em nome e vocês dentro da... Vocês, eu digo, a Escola Iniciática SBE, ela usa esses nomes também ou não, internamente ou não? Existe dentro da formação, dentro da comunicação, dentro da ritualística, você já tem esse grau de consciência de se tratar por outro nome, você tratar um irmão por outro nome, conforme o nível de consciência dele? Não. Tá, isso é coisa individual. Tá, ok, tá respondido, é isso. Você vê muito isso no professor, né? O professor Henrique José de Souza, né? Ah, sim. A produção dele. Nossa Senhora. Pena que não pode falar, né? Porque... Não, ele vai de alfa a ômega, né? Aí é que tá. Ele passa, assim, enquanto indivíduo, né, assim, desde a iniciação egípcia até quando foi necessário. Interessante, tá. Então, o instrumento, etimologicamente, né, ele vem do in é dentro, né? Sim. O struere é juntar, amontoar alguma coisa, do construere, instruere, né? E o mento de instrumento, o mentum, é meio. Então, o instrumento seria um meio de você juntar as coisas em um local, em um ambiente, ou no caso, dentro de você mesmo. É como se ele fosse um concentrador de potencialidades que te permitisse realizar uma coisa. Quando você vai, vamos supor, você toca violino, né? O instrumento que você vai primeiro aprender e depois você vai ajustar, ele passa por uma fase em que o teu trato com ele, primeiro é de aprendizado. Então você tem que aprender a forma de pegar a varinha, não sei o nome da varinha do violino, deve ter o nome, né? E aí você vai aprender a dar a nota correta, e você já tem um conhecimento anterior de música, de leitura de partitura, não é? E aí, mesmo você tendo esse conhecimento antecipado, quando você vai agir naquele momento, enquanto músico, daí você vai tirar o instrumento do recipiente que o guarda, vai ajustar, afinar, né, o instrumento para que ele consiga, enquanto instrumento, dar o máximo de si. Sim. Então, naquele momento, você está usando um tipo de conhecimento, que é o conhecimento do afinador do instrumento, né? Quando você termina de agir como afinador do teu instrumento, então o que vai começar a trabalhar em você, já é uma outra parte de você, já não é mais a racionalidade, que é o conhecimento de afinar. O que vai te fazer interagir com aquele instrumento já é uma parte abstrata de você, onde reside a música em si, que você previamente aprendeu. E uma questão com relação a isso é que o fato de você saber ler a partitura, saber sobre notas musicais e aprender a música, em si não te transforma em um músico. Porque você pode saber tudo de música, mas você não saber tocar nenhum instrumento. Você pode saber tudo de música e não ser um bom cantor. Isso vale, por exemplo, na iniciação. Você pode saber tudo academicamente e você não é um iniciado. Você pode saber tudo academicamente e você sequer é uma boa pessoa. Sim. Então você sabe a música, sabe tudo sobre música, a parte acadêmica de música, mas também sabe como afinar um instrumento, que daí já é uma outra categoria de conhecimento. Isso tem a ver tudo isso com a questão da iniciação, que você falou agora há pouco, já vou voltar a isso. E aí também
Quando então você usou o conhecimento de música, usou o conhecimento de afinador, o instrumento em si está pronto, perfeito, ajustado e integrado contigo, então você traçou, você estabeleceu um vínculo com ele no momento em que você começa a afiná-lo, é como se ele, enquanto egrégora, enquanto ente, ele estivesse se preparando para vir à vida, porque o instrumento ele vem à vida quando a nota dele emana, não é? Aí então, você entra em um estado de consciência diferente e quem age em você já não é mais o conhecimento de afinar, é a música que em você existe e que em você foi colocada e agora ela toma vida. Quem é que vai dar vida a tudo aquilo que em você invisível existe? O conhecimento do instrumento, o conhecimento da música, o conhecimento do autor, a forma correta da nota, a emoção do autor da própria música, a emoção do momento, a tua emoção. Então, esse grande cadinho, né, de coisas invisíveis, ele age em você, mas ele só toma vida, só toma corpo através de alguma coisa, que é um instrumento. Em qual momento? No momento em que sai a primeira nota musical, é o Fiat Lux. O que você está falando é fantástico. Você escolheu alguma coisa que foi muito feliz, porque, veja, o instrumento, né, ele sozinho não é nada. Ele não é nada, verdade, ele está sozinho. Na verdade, a gente está falando aqui... Nossa, metaforicamente. É a iniciação. Perfeito. Esse é o caminho da iniciação. Então é bacana, eu fiz a interrupção, embora muita gente fique brava quando eu interrompo, mas é para tomar ideia do que está... O instrumento... Sem ninguém ele não é nada, está lá paradão. E aí, né? No lugar do instrumento, pensa em cada um de nós. Perfeito, perfeito. Depois tem quem vai tocar, e quem vai tocar é a pessoa que você acabou de dizer. Não necessariamente ele conhece, ele sabe tocar, ele é um exímio tocador, ele sabe lidar com aquele instrumento, usufruir o máximo daquele instrumento, fazer Então isso aí é como se você pega um primeiro violinista de uma sinfônica, né? E pede para ele, toque uma nota musical. Daí você me dá o violino dele, já afinado, e fala assim, Jorge, toque uma nota musical. Com certeza, né? Essa que é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Olha aí, ó. Incrível. Você está falando aqui, eu já estou viajando. O assunto que você escolheu é muito procedente, que nos dá assim, a possibilidade de compreender perfeitamente o que é a iniciação. Aí o primeiro violinista da Sinfônica de Berlim esqueceu o violino em cima da mesa. Eu passei correndo e roubei o violino dele. Fui para casa, né? Ou vou para o mercado, né? O fato de eu ter me apoderado do instrumento não me torna um violinista. De jeito nenhum. É isso que acontece também, né, na iniciação. Às vezes você pensa que entendo o material, aquilo te transforma em alguma coisa. Incrível, né? Como casa as coisas. Não me transforma em nada, né? Vai a desenvolver, porque o violino em si, o conhecimento em si, ele tem a alma de quem o fez, mas principalmente ele tem a alma do seu dono, né? Cada vez que ele foi afinado, cada nota musical que ele pariu, né? Cada entrelaçamento dele com o violinista estabeleceu uma simbiose, um ciclo construtivo de troca de impressões, que não seria errado dizer que o violino é a extensão da alma do violinista, assim como o piano, né? E aí quando então aquilo é sacado, é afastado da vida do violinista, né? O elemental, o egrégora, né? O ser vivo que é o violino, que todo instrumento musical ele passa a ser um ser vivo, né? Ele passa a se revoltar pela distância dele com relação ao seu criador. E o seu criador não é mais o luthier, não é mais luthier o fazedor, né? Sim. Então não é mais o luthier, mas é o quem lhe dá vida, que é o violinista, né? É o musicista.
Daí, então, o afastamento do conteúdo com relação ao musicista causa revolta no instrumento, né? E ele se nega a conversar com quem o possua de uma maneira desonrada, né? E aí a produção é zero. Agora, se a gente considerar que cada um instrumento é um ser humano, que o luthier é o próprio manifestado, né? Ou Deus, se queira dizer, que é quem compõe cada um de nós. E que o violinista ou o musicista é o eu superior de cada um. Então, quanto mais afastado eu, instrumento, estou do meu eu superior do musicista, maior é a minha revolta e mais inútil eu me sinto na vida. Porque totalmente desafinado. Eu não emito uma nota musical que preste. E quando emito, está desafinado. Não, nada que preste. São ruídos, são desarmonias. Sim. Por quê? Porque através de mim não fala a alma do musicista. Através de mim não fala a voz do meu eu superior. Essa que é a relação do ser humano com a lei. Incrível, né? Quando a gente fala em lei, a lei é um nome que me agrada muito mais hoje, né? Hoje. A gente tem que falar sempre da temporalidade, claro, hoje, claro. Agora. Lei, para mim, ela é a melhor definição do que a maioria das pessoas, do que 99% da nossa população aqui chama de Deus, né? Antropomorfizaram. Quando você fala lei, você não está antropomorfizando nada e você está tendo uma condição melhor de entendimento. Porque estou conseguindo ser claro? Perfeitamente. É como se a lei, grego, do ponto de vista esotérico, né, do ponto de vista de iniciação, a lei fosse o espargimento da divindade. A divindade ela se multiplica e se estratifica, se cristaliza, agindo na matéria através do que a gente considera, a gente pode chamar de lei. E o que a lei faz? A lei estrutura hierarquias, dá direcionamento para as hierarquias, estrutura a matéria, permite a matéria evoluir, né? A lei ela se expressa em dharma, adharma, karma. Então todo esse mecanismo que rege a própria evolução é o que a gente chama de lei. E isso altera de acordo com a necessidade e o meio, né? Com assim, o tipo de público para o qual eu vou tocar, o instrumento que eu estou usando agora, a agudez ou a profundidade da nota que eu vou tocar, o autor que eu vou escolher, isso é essencial no trabalho da lei, e aí varia de acordo com o momento, né? E chega a um ponto assim, dessa variante do que seria essa manifestação e essa relação do instrumento com a ideação, que pode ser assim, desde da minha incapacidade de expressar um conceito abstrato de compreender a vida ou de me comportar como ser humano, até, isso a gente não conversou aqui nunca, a realidade de que nos vários universos distintos o próprio tempo ele é diferente. O tempo enquanto medida de expansão da matéria, ele só vale para nós, né? Nos outros, a própria medição ela é separada. Tudo isso é manifestação da mesma mão e um instrumento. O que muda é o instrumento. O que muda é a profundidade, assim, é a melodia, é a harmonia, é o ritmo, né? São as formas como a lei age, né? Em cada um de nós ou nos universos. Não, só muda a abrangência do trabalho, mais nada. Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar, então assim, o nosso corpo físico, ele é um instrumento através do qual vai agir, né? Um musicista, né? Vai agir alguém que vai fazer vibrar, e por isso que tem aquela analogia que o ser humano, ele é como se fosse a vina ou vinha de Shiva, onde ele tem 3 cordas que são entoadas, as 3 cordas são Ida, Pingala e Sushu, né? Conforme você as faz vibrar, você é ouvido, às vezes nem por você mesmo, ou às vezes você é ouvido no universo inteiro. Então, você é que sabe a amplitude do som que você vai produzir. Mas o corpo humano como instrumento, esse ser vivo como instrumento, ele depende sempre
de quem esteja no controle, não é? E o controle do corpo do ser humano, ele pode estar ou no instinto, né? Aí assim, o violino, ele caiu no covil dos lobos, né? Aí os lobos, aquilo cai e faz um barulho, como fez um barulho e é uma coisa desconhecida, tudo que produz som e é desconhecido, para o ignorante significa ameaça, medo. Então ele vai atacar. Aí os lobos vão atacar o violino, né? E ao atacar o violino, aí vão meter os dentes nas cordas, vão morder a madeira, vão produzir tudo que é som disforme, até que os lobos destruam o violino. Isso que acontece quando quem rege a nossa vida é o instinto, aquela parte mais primitiva que existe em cada um de nós. Você acha que o instinto ele é sempre coisa ruim? Não é que é coisa ruim, é que o instinto ele não tem emoção, não tem lógica, não tem intuição, ele é o que é. É com a questão, aquela história que a gente sempre conta aqui, tantas quantas existem entre o sapo dando carona para o escorpião para atravessar. Sim, claro. Isso que é o instinto. Aí o escorpião que matou o sapo e morreu junto, ele é bom ou ele é ruim? Ele não é nada. Que você falou no programa passado, por exemplo, exatamente isso. Eu estou vendo alguém se afogar, lembra que você falou disso aqui? Aí eu pulei por quê? Por instinto. Mas não instinto de salvar um semelhante. Então, porque a função da emoção é sempre ser senhora do instinto. Tá. A função da razão é sempre ser senhora da emoção. Tá. A função da intuição é sempre ser senhora da razão. Quando houver essa hierarquia, então haverá um momento em que o instinto seja autorizado a agir, o instinto de sobrevivência. Certo. Isso é justo, é lícito, né? Haverá um momento em que a ação seja autorizada a agir, a supra-emoção, o amor fraterno. Haverá um momento em que a razão seja autorizada a agir, a supra-inteligência, então a compreensão do todo. Haverá um momento em que daí a vontade manifesta na intuição dará a tônica de tudo, então a máxima compreensão. Eu sou apenas mais um de tantos. Então, se há essa ordem, se há essa hierarquia, tudo funciona. E o que é uma ordem, o que é uma hierarquia? É um código de linguagem. Quando a intuição fala, a razão ouve. Quando a razão fala, a emoção ouve. Quando a emoção fala, o instinto ouve. Se não há esse código de linguagem, o instrumento ele fica sem pai nem mãe, ele fica sem um uso adequado. E aí haja aquele que grita mais. Quanto mais próximo da superfície, sim, maior a capacidade de gritar, mais alto se grita, mais rápido se é ouvido, né? Porque assim, é como se fosse assim, quanto mais baixo astral, maior a gritaria. Quanto mais elevado o plano na mente abstrata, rumando à intuição ou ao búdico, né? Mais paz, mais tranquilidade, mais se sussurra. Chega um ponto em que a comunicação sequer tem voz, onde se comunica, se conversa, se entrelaça mentalmente, sabendo tudo, sendo tudo, emitindo um som, já não mais um som físico, emitindo um som que se propague no universo como um todo. Quem vai decidir então o musicista que vai empunhar o instrumento naquele momento, é a briga ou a disputa interna que existe em cada ser humano, né? E que aí vai desde o instinto mais primitivo até o eu superior se manifestando permanentemente. Aí vem a questão que você falou antes da iniciação. Sim. Que é aqui nas conversas que a gente tem tido, a gente se reserva o direito, tem se reservado o direito de não contar segredos, né? Até porque os segredos não adiantariam nada, porque se eu jogar dentro da jaula dos lobos o violino e uma partitura, as duas coisas vão ser devoradas da mesma forma, sem efeito nenhum. Destruir o violino, destruir a partitura. A partitura é o conhecimento reservado, que me dá a compreensão de cada nota, até que o musicista, até que o ser humano,
ele consiga ele mesmo compreender a nota, ele desenvolver o ouvido absoluto para que a nota em si haja, e aí em agindo nele, desperta a contraparte humana daquela nota divina externa, que nele existe. Nesse momento, tudo que nele vibra é igual à nota em si. Aí ele tem o código de linguagem para conversar com a música. Você está falando e me vem à mente Beethoven. Como é que um ser humano surdo consegue fazer isso? Me explica. É porque é incrível, né? É incrível. Para nossa mente abstrata, concreta, que eu quero dizer assim. E é muito interessante, porque assim, exotericamente ou profanamente, se diz que Beethoven musicou os seus desamores, as suas frustrações, né, aquela coisa toda. Mas isso é uma abordagem assim meia cruel, né? Não é isso. Ele musicou todos os passos da humanidade, né? Da projeção do manifestado na matéria. Ele foi um instrumento da lei. Óbvio. Típico instrumento da lei. Ele e mais outros. A gente não pode conversar, né? Mas claro. Se você sabe, ou a gente sabe, assim, quem foi Beethoven? Né? Que ser humano ele foi? Que mônada ele foi? Quando veio novamente? Que trabalho que ele tinha? Então, o que ele fez foi musicar desde a descida da consciência na matéria até a suprema apoteose, né, que é a nona sinfonia. Quando chega no quarto movimento da nona sinfonia, é a apoteose da vinda da lagarta para a superfície, é o máximo da compreensão, né? E então, uma boa audição de Beethoven, das sinfonias, né, até a nona, deveria dar já para o discípulo, para o iniciado, uma compreensão de como conversar com o som, como conversar com o invisível. Então, mas como é que ele conseguia isso aí? Porque a gente pensa que a música ela tem que ser ouvida, né? Mas não, a música ela pode ser sentida, pode ser cheirada, pode ser tocada, pode ser vista. E há muitas formas de música onde o som não se propaga e que você vê as notas musicais com uma cor específica e uma forma específica. E como você sabe a cor e sabe a forma, na medida em que a forma colorida se move, né, aquilo em você produz o resultado da música, porque você não está ouvindo a música, você está vendo. Só que quando a gente ouve a música, a música de Beethoven, Manas, a mente concreta, ela não tem ouvido, né? A mente concreta funciona só por imagem. Então, quando você está ouvindo a música de Beethoven, obrigatoriamente ela vai chegar no teu cérebro como imagem. O que acontece é, o quanto eu sei compreender essa transformação e o quão prazerosa é essa visualização daquilo que eu penso que eu estou ouvindo, né? Porque então tem os Gnanendriyanis, né, que são os órgãos do conhecimento que ligam a mente, manas, manas é como se fosse o sexto sentido, né? Ligam manas ao mundo externo, então elas colhem as impressões que vêm através dos 5 sentidos. Tudo isso é convertido em imagem e entregue para a mente, que daí então vai fazer a magnetese fares, pesar, medir e contar, para daí então decidir, uma vez decidido, uma vez assimilado, uma vez compreendido. Então, ela vai agir no mundo externo. Aí ela vai agir no mundo externo através dos karma-endriyanis, que são a forma de interação com o mundo que me cerca, né? Uma dessas formas de agir, um desses karma-endriyanis, é o verbo, é a voz. Isso que acontece. No caso específico de Beethoven, ele via a música, né? E em vendo ele estava ouvindo e aí ele criava, né, na alma. Fantástico isso é fantástico. Isso é uma coisa muito interessante porque, veja só, ninguém dá o que não tem. Exato. Então, para que o autor coloque aquilo no papel, aquilo tem que estar na alma dele. Em algum lugar ele teve que fazer, lembra do pramana? Pramana é você estar na mesma altura que alguma coisa e vibrar para cima e para baixo até um ponto em que isso faça reflexo na tua alma, aí tua alma passa a ser aquela coisa.
Então, o que era a alma de Beethoven? A alma de Beethoven era o quarto movimento da nona sinfonia. Tudo aquilo era Beethoven. Fantástico. Mesmo que humanamente ele não tivesse. Isso mostra o quê? Que o instrumento, mesmo que ele tenha uma limitação, o meu violino só tem uma corda, porque as outras, por karma, se romperam, né? Ou eu ando 1 quilômetro e canso porque o meu coração funciona só 51%. Mas eu não preciso ter um coração de maratonista para aquilo que a lei me reserva, porque como instrumento, com uma corda só eu funciono. E às vezes o musicista com uma corda, ele consegue realizar o trabalho da mesma forma que um outro precisaria das Temos quatro. um monte de exemplos aí práticos. Gente que toca música numa corda só. E veja que tudo que eu estou falando é simbólico, né? Sim, sim. O musicista é o eu superior. O instrumento é o ser humano. A gente está conversando sobre o processo. Perfeito. Do E nós vamos visível voltar com... para a jaula dos lobos com a partitura, Sim, que é onde fiz aquele à parte. Sim. Então, toda essa relação do visível com o invisível, né, é a relação do musicista com o instrumento. Com relação daí à questão de você deter um conhecimento ou se apoderar de um conhecimento ou o como eu vou tratar com isso na iniciação, é a questão de você jogar para os lobos o violino e a partitura. Eles não vão saber o que fazer, sabe? E vão destruir igualmente a partitura e o violino. E talvez aquele que tenha jogado a partitura e o violino aos lobos, e às vezes quem faz isso somos nós mesmos, pegamos o conhecimento puro, né, e jogamos aos nossos instintos mais baixos, Sim. Fica com a sensação de sucesso. E não é, né? É retrocesso, é insucesso, é fracasso, é a falsa sensação de dever cumprido. Ou, por exemplo, assim... Não, esse exemplo não vou dar. Porque a gente tem que escolher exemplo que não machuque, que ajude a compreender sem ferir ninguém, sem machucar ninguém. Então a gente deve ter muito cuidado na forma como eu toco o instrumento que é a minha existência e para quem eu entrego esse instrumento. E aí veja que, então, o eu superior em cada um de nós, ele tem a autonomia de entregar o instrumento que é o ser como um todo, para tudo aquilo que nele existe. E quem nele existe? Quem em mim existe? Então, desde o princípio átmico, o princípio búdico, ou a divindade em cada um de nós, até a suprema intuição, até a suprema razão, até a inteligência instintiva mais primitiva, eu que vou decidir quem vai segurar o instrumento, quem vai emitir a nota musical, quem vai interagir com o meio. E aí, em fazendo isso, eu não posso atribuir a culpa a terceiros. Assim, não, a culpa é da partitura que estava errada, a culpa é que me deram a partitura errada, a culpa é do violino que não está bem afinado, a culpa é do luthier que não fez o violino correto. Se eu, dentro da minha limitação de conhecimento, pegar um violino que eu comprei por R$50, feito em massa, ou pegar um violino feito por um luthier que vai fazer artesanalmente, ou pegar um Stradivarius, o violino em si, ou o instrumento em si, ele só passa a fazer diferença a partir de um certo nível de conhecimento que eu tenha. Até então, o resultado, a diferença é zero. Se eu pegar um violino de R$10, ou de 30, ou de 1 milhão, né, ou pegar o único exemplar, o primeiro exemplar feito por Stradivarius, se eu não souber o que fazer com aquilo, não vale nada. Nada. Aí isso acontece muito no mundo. Como eu não sei o que fazer com aquele instrumento, que é o meu corpo, como eu não sei emitir nenhuma nota musical, quer dizer, produzir algo agradável para a humanidade,
Como eu não sei trazer nada do invisível para o visível, que assim, a partir do momento que eu vou tocar, eu trago a alma de Beethoven e dou a ela a luz do dia. Então o que eu faço? Eu pego o violino e saio andando só mostrando o que eu tenho. Então, na falta de conteúdo, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar só do meu corpo físico, eu vou me perequetar, eu vou ostentar o meu carro, eu vou ostentar o meu avião, vou ostentar. E aí eu me julgo superior aos outros. Quando aquele que tem um violino que foi encontrado no lixo vai tirar dele uma nota musical 1000 vezes melhor do que eu que uso o violino só para me exibir. Isso aí nós temos visto recentemente, aí você deve ter visto também, principalmente através do virtual, crianças pequenas, 3 anos, 4 anos, tocando instrumentos com uma maestria. Ou cantando, né? Ou cantando. O que é isso, Jorge? Bom, primeiro, a gente tem que separar assim. Nós vivemos num mundo estranho, uma época estranha, né? Sem dúvida. Então, às vezes, os pais podem ter pego a criança e, ao invés de deixá-la ser criança, eles fabricaram um pseudo-gênio. Então, botaram, e a criança, sim, como ela é maleável, então botaram a tocar violino, ou tocar violão, ou piano, de quando acorda, a hora que vai dormir, todos os dias, contrário à vontade. Não são esses casos, não. Sim, Então, aquilo dali é uma coisa oca, não existe, claro. É um robô fazendo barulho, né? Ali não tem alma. Quero que meu filho seja violinista, então desde 1 ano eu já estou dando violino. Ali não existe alma, existe um som sem vida, então perfeito. Não serve nem para criança, nem para... Agora, vamos supor que realmente a criança seja um gênio. Isso. Né? E gênio todos nós somos, né? Ou gênios ou ingênuos, né? Ingênuos, né? Às vezes nós somos ingênuos no compreender o que seja um gênio, porque todos nós somos gênios. Gênio é só aquele conjunto de forças que em cada um de nós existe, né? E depende de cada um fazer com que isso haja. É como se fosse assim, já vou continuar, mas como se fosse assim, cada um de nós é um Stradivarius. Sim. E cada um de nós tem em si Paganini. Opa! Não é? Paganini, meu eu superior. Stradivarius, o meu organismo. Eu tenho que descobrir que eu sou um instrumento completo. Eu tenho que estabelecer um código de linguagem com o meu musicista e deixar que ele assuma o instrumento. Aí, a vida de cada um é uma sinfonia. Voltando à criança, então, superdotada, ou a criança... Ela vem com conhecimento musical. Sim, isso geralmente acontece assim, quando se morre, e aí se nasce logo em seguida, e isso acontece algumas vezes, o tempo entre uma existência e outra é muito pequeno, e aí aquela existência anterior está ligada à mesma mônada de forma diversificada, parte daquele conhecimento não é perdido, ela vem e se propaga. Primeira alternativa, né? A segunda alternativa dessas alternativas listas, a segunda possibilidade. A segunda possibilidade é que aquela criança seja parte de uma mônada de um deles. Perfeito. Isso, né? Aí, tão simples quanto respirar é produzir beleza. E aí pode ser música, pode ser arte, pode ser escultura, pode ser exato. Qualquer coisa, né? É assim que funciona. Tá, eu tenho uma pergunta aí você quer complementar com alguma coisa ou não? Não, só que a iniciação, então, ela é isso. O Platão dizia que o iniciado, quer dizer, aquela pessoa que se dedica ao bem, ao bom e ao belo, ele é o maior dos musicistas, o maior dos músicos, porque ele não gera o som com um instrumento único, ele não gera um som. Ele em si é um instrumento, todo o corpo dele vibra a música, vibra o conhecimento, vibra a sabedoria. E isso está ao alcance de cada um de nós, ou de todos nós. Muito bem. Falamos do instrumento, falamos do tocador, falamos de tudo. Por que que o público que assiste é tão pequeno ou tão seleto? Na verdade é assim, né? Porque você vai numa sinfonia... A resposta você já tem, né? Não, você vai numa sinfonia,
Não, mas eu posso Sim. ter, mas nós estamos aqui no. Nós vamos numa sinfonia, eu ia muito com meu pai. E isso é bacana, me recordo e nunca vou esquecer, né? Porque eu ia no Teatro Municipal todo domingo, ele me levava, assistíamos aqueles balés, aquelas orquestras maravilhosas, mas dentro de uma cidade de São Paulo, gigantesca já naquela época, ou hoje a mesma coisa, você vai lá, tem 300, 400 pessoas, digamos assim, né? Por que E aí você faz uma festa Perfeito. com outro tipo de música e dá... 40 mil pessoas. É isso aí. Mas essa é a humanidade. Então, por isso que eu gostaria que você falasse a respeito. É porque eu estou na mesma sintonia, eu estou na mesma coisa. Por que eu me agrado por música clássica? Lembra da expressão que a gente conversa sempre aqui, simili similibus congregantur, o semelhante atrai semelhante? Para que aquilo me atraia, eu tenho que ter o símile, porque daí quando aquilo começar a vibrar e a gente já falou inclusive na questão do abençoar, quando a mãe abençoa, quando você manda um pensamento positivo para alguém, ele vai ficar vibrando no entorno, e aí se em você há a possibilidade, é com alguém do lado de fora da tua corda, chamando, lá de fora da porta da tua casa, chamando o teu nome, grego, né? Aí como você lá dentro é o grego, você vai acordar, né? Se alguém está lá fora chamando Antônio, e você não é o Antônio, deixa chamar Antônio. Aí no caso da música é a mesma coisa, então aquela música que está sendo tocada, ela em si, em você, desperta a música que existe. E aí quando há empatia, quando há o pramana, acontece então o gostar, o enlevo, né? Se não está em você, é como você vai, no restaurante que tem o self-service, né? Da carne mais sangrenta, né? A fruta recém-colhida. Você que vai decidir o que você vai pegar. Aquilo que você está com vontade. A música é exatamente a mesma coisa, mas daí vem a questão, grego. É certo ou é errado como a humanidade se comporta? Não serei eu a julgar. Sim, né? Quem julga não sou eu, não é o ser humano. Agora, cada um tem uma idade evolucional, cada um tem um caminho para percorrer, tem uma caminhada. O que a gente espera é que a caminhada seja profícua, pacífica, feliz, justa. Agora, não se pode empurrar a pessoa no caminho, porque ela está andando devagar, porque ela vai cair, vai se ferir e vai te culpar. Não se pode deixá-la para trás, porque você poderia servir de exemplo para que ela andasse. Não se pode exigir que ela corra, porque o coração dela vai falhar antes dela chegar no final. Não se pode reclamar se ela sair por um atalho, porque só tem um caminho, ela vai voltar cedo ou tarde. O que a gente tem que fazer é andar resoluto, com paciência e, se possível, compartilhando o exemplo e deixar que cada um caminhe na sua velocidade. Agora, é de certa forma angustiante você ver, então você tem vamos supor, um festival de música aberto à população. Em um palco você tem um quarteto de cordas tocando Bach, Mendelssohn, Beethoven, Mozart, Debussy. Aquela paz, aquele enlevo te permite realmente compreender o que se chama de música das esferas, porque te leva no limiar do invisível, não é? Sim. E no palco distante tem a gritaria. Você tem 10 pessoas aqui, 100 mil pessoas lá. A essas 100 mil pessoas gritando junto com os malucos que estão no palco gritando, quer dizer assim, é um violino sendo tocado pelo instinto, gerando uma coisa que não é música, é só barulho, aquilo passa a se sobrepor ao outro palco, porque são dos lados. Muito bem. E passa a atrapalhar. Sim. Vírgula, desde que
você não reconheça naqueles doidos o direito de ouvir doidice. Se você reconhece que eles têm o direito de ouvir e você compreende que é porque aquele barulho, que não é música, está na alma de cada um deles, então você consegue abstrair e ainda prestar atenção nos músicos, mesmo que o barulho seja tão ensurdecedor que você consiga ver só o movimento do músico. Sim. E não chegue em você nenhuma nota. Aí você abstrai do ruído deles e você contempla a beleza do músico tocando a música, porque você sabe que o músico está emitindo um som maravilhoso que não está chegando em você por conta da humanidade. Só que te compete também ajudar a humanidade. Então, tudo é questão de o que você vai usar para analisar, qual é o teu nível de compreensão, qual é o teu nível de paciência e qual é a tua disposição para contribuir para que alguns do barulho venham aqui no palco, pelo menos para ver os músicos, ou pelo menos fiquem intrigados. Puxa, nós estamos aqui do lado, chutando o pau da barraca, tocamos fogo na lona, trancamos a porta que é para morrer todo mundo, né? Que assim, é o mundo de hoje. Como é que esses caras ainda estão em paz aí do lado? Fiquei intrigado, eu vou sair dali e por curiosidade eu vou vir para a iniciação, só para ver. Puxa, mas o que tem aqui que esse cara consegue ficar quieto mesmo com essa bagunça? Ele vem, não compreende e vai embora. Vem o outro, não compreende. Só que desses todos que por curiosidade venham ver o silêncio, contemplar o silêncio que é a música em si, alguns vão ficar. Vai chegar um momento, Grego, em que a quantidade de pessoas que daí estão no palco da música clássica, estão na iniciação, é igual ou maior do que aqueles que fazem barulho. Daí a coisa vai se inverter e a música que vai emanar daqui, né, e o silêncio que vai emanar daqui, ela vai se sobrepor à bagunça, vai se sobrepor ao ódio. Assim, por exemplo, o bem, ele não combate o mal, mas a propagação do bem em si combate o mal. Veja que é um combate indireto. Então, esse exemplo de quem está ouvindo a música clássica, ele passa a se sobrepor ao barulho. Nesse momento, a lei se fez para todos, não porque mesmo quando aí for o contrário, tiver 10 fazendo barulho e 99.990 ouvindo a iniciação, ainda assim tem 10 fazendo barulho. E aí a gente pergunta, está tudo perfeito e acabado? Não, por quê? Porque tem um que ainda não conseguiu. E enquanto um não conseguir, a gente não pode dizer que a humanidade inteira conseguiu. Então a gente tem que pegar, vamos fazer o quê? Alguém daqui, mesmo sendo super agradável estar no ambiente da iniciação, mesmo sendo super agradável estar ouvindo a música clássica, eu vou me doar, eu vou sair disso que me dá satisfação e vou até o mundo do barulho para tentar passar a mensagem que isso aqui pode ser considerado como uma realidade. É o descer do céu ao terceiro dia, né? É o que fez o Joshua após renascido, né? É sair do mundo búdico e descer ao astral mais denso, para tentar resgatar ou sair do céu e ir no inferno resgatar quem ali esteja, até que o resgate seja de tal forma que assim, o que faz um caminho na floresta é aqueles que por ele passam. Sim. O que faz o mundo tão infernal hoje, né, é o prazer que o inferno causa em todos, né? E essa bagunça, essa baderna, essa balbúrdia, essa apoteose caótica, ela é prazerosa para quem gosta disso, né? Quando chegar ao ponto em que isso não exista mais e que o diabo esteja sozinho no inferno, não tem mais quem o alimente. E daí ele vai ver que ele, diabo, na verdade é o Lúcifer, né? Ele é o portador da luz, que por um atalho evolucional teve que se lançar à humanidade. Aí então, inclusive ele vai vir para o palco da música clássica, não como ouvinte, mas como maestro. Como regente. Aí acabou a festa dele, acabou o ciclo. A gente fica sempre pensando em termos de tempo terrestre, né? A gente está preso no tempo ainda, né?
A gente fala muito em atemporalidade, mas a gente não vive a atemporalidade. Somos hipócritas. A humanidade é hipócrita. É que a humanidade... É que não busca o entendimento. Acha simples ser papagaio de repetição sem entender absolutamente nada. Mas a questão básica que a gente está conversando agora é nas mãos de quem que está o instrumento de cada um. Porque assim, a iniciação, então ela tem uma parte que é conhecimento, a iniciação da eubiose, né? Tem uma parte que é conhecimento, tem uma parte que é a parte templária, né? Que é você repartir com os outros aquilo que tem em você, isso que é atividade templária. Sim. E tem uma parte que são yogas específicas. Qual é que é a função da yoga? Yoga ou yoga, né? Yoga em brasileiro, em português, yoga em sânscrito, porque no sânscrito não tem o O. A função da yoga, da maneira como é praticada na instituição, é acalmar os centros infernais que em cada um de nós existe. Que centros infernais? Os núcleos de direção de todos os conglomerados elementares que mantêm a própria vida e que em si são o que são. Exatamente iguais a elementais externos, só que aqui entrelaçados com função, os externos desentrelaçados mantendo os outros reinos enquanto ainda estão nesse estágio de evolução, né? Então a yoga, ela vai permitir que a gente se assenhore de cada um dos 5 elementos no corpo humano, então você vai assim, desde o mais básico, que é se assenhorar de cada um dos núcleos infernais dos elementos no corpo físico, né? Até chegar ao ponto da yoga, da ode ao som, onde então você se assenhora, né, do som em você. Aí você passa a ser mesmo a vinha de Shiva, porque faz com que daí o som do próprio manifestado, que daí é o futuro, vive através de você. Aí você já não está mais nem criando para esse universo, está criando para o próximo universo. Então, esse estado de controlar todos os poderes, né, que em você existe, não do ponto de vista animista nem ativista, né, mas os poderes cósmicos em cada um. Isso está ao alcance de cada um na iniciação, desde que você siga os passos adequados, tenha paciência e vá aos poucos aprendendo música, partitura, o instrumento, como é que afina, como é que toca. Não ter vergonha de tocar as primeiras notas erradas, porque ninguém é perfeito, até que você vai e vê, puxa, mas eu não consegui tocar violino adequadamente. É porque é o seguinte, você não é um violino, você é um piano. É porque você não é um violino e piano, você é um violão, perfeito, você é uma flauta doce, você é um oboé, você é um trombone, você é um clarinete. O conjunto dos seres humanos diferentes, regido por um bom maestro, com uma partitura adequada, é que gera a suprema sinfonia. O que a iniciação faz, o que ela permite, o que ela contribui, é que cada um descubra que instrumento ele é. Como é que ele pode ser ajustado? E como é que ele toca a música adequada? Não para ele ser o instrumento do universo, né? Isso é individualismo. Sim. Mas para que ele seja um bom instrumento junto com todos para que a sinfonia se faça. Você falou isso, o mais importante para a gente encerrar, inclusive. O mais importante, já que nós estamos falando da música, né, do instrumento, nós usamos a analogia da música, se veja, para tudo ser perfeito, todos têm que estar perfeitos, né? Lógico. Porque se dentro da sinfonia, da orquestra, que é toda essa nossa vida, todo esse nosso trabalho, tiver um dissonante, já estraga tudo o resto, né? Não, porque é incrível como o errado se sobressai ao certo, né? E é a questão, como que aquele que não estava pronto chegou na sinfonia? O maestro não instruiu adequadamente. Daí aquele que não está pronto ainda, ele tem que compreender, puxa, eu não estou pronto ainda. Por respeito, ele vai treinar, até que ele esteja pronto para... Isso, não vou participar. Quando a sinfonia está bem acabada, então, de tal forma o respeito, terminou a apresentação sinfônica. Quem aplaude é quem está de fora. Sim, senhor. Quem está na própria sinfônica, só daí aplaude levemente o maestro, ou bate no seu instrumento o maestro, e o maestro vai e cumprimenta um da sinfônica
em nome da humanidade. Não, então o mestre vem muito e bacana, beija tá a aí. face de um discípulo, em fazendo isso ele beijou toda a Todos humanidade. eles. Isso é muito assim, bacana, perfeito. assim, e isso é que é ser um instrumento da lei. Bacana, acho que foi super, super. Eu acho que tô gostando de você, viu, Jorge? Que depois eu comento aqui, você está muito, ultimamente você está muito didático, sabe? Não que não tenha sido, mas é interessante isso, chamar a atenção. Você tá sendo muito feliz, assim, sempre foi, mas tem dias que é mais, você está sendo muito feliz em usar. Eu estava pensando como é que a gente ia conversar sobre um instrumento de lei sem contar nada de reservado, Claro, né? claro. E é complexo daí, quando eu estava colocando o microfone, que eu lembrei assim, que uma coisa que eu não sei é tocar instrumento, é uma coisa que eu gostaria. Daí, se é uma coisa que eu não sei, eu gostaria, então por que não conversar sobre isso? Perfeito, Daí eu aí, escolhi agora sobre o que então conversar. é isso, é se colocar, a lei é assim, se você se colocar à disposição, porque quando eu e ele e eu sentamos aqui, nós estamos nos colocando à disposição. Então, e o que colocando à disposição, o mundo das ideias está à nossa disposição, tudo está à nossa disposição e nós nos servimos desse grande banquete de se o sabedoria. instrumento ele está afinado e ele em si tem consciência disso, né? Daí chega um momento em que ele não é nada, ele é só a alma, a parte mais elevada da alma do músico se manifestando. Perfeito. Então, se a gente ficar em silêncio, né, enquanto ser humano, e permitir que o eu superior de cada um de nós se manifeste, daí é a própria lei agindo e a chance de a gente cometer algum erro, ela diminui consideravelmente. O importante é só que a gente desenvolva um código de linguagem para que daí o instrumento entenda que ele está sendo seguro pelas mãos do musicista, né? Que o musicista respeite o instrumento, porque o fato dele ter em si toda a partitura e todo o conhecimento de música, sem instrumento ele não é nada. Não é porque nada. Ele não como pode a divindade. manifestar a música. A divindade ela não consegue interagir no plano mais denso, senão através do ser humano. Perfeito. E o ser humano não consegue fazer música se não tiver a divindade. Então, ou em conjunto, um precisa do outro. ou Exatamente. esquece. Isso aí. É isso que é a iniciação. Esse é cada dia mais feliz. Então é isso, gente. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Obrigado a você. Vocês todos fiquem bem, fiquem em paz e que cada um consiga descobrir. E você sabe que cada ser humano tem cosmicamente, né? O nome a gente dá civilmente, mas cada ser humano ele tem um número, né? Sim. Cosmicamente, você falou antes, mas também uma nota, né? Que o conjunto dos números dá uma nota. Então o que eu desejo para vocês é que vocês consigam descobrir que nota cada um de vocês é nessa grande harmonia cósmica que é o universo existindo. Tá vendo? Vamos atrás. Tá? Fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz.